E aí, pessoal, hoje vim conversar com vocês sobre o crime do Poço. Esse crime, ele aconteceu no mesmo terreno que hoje tem o prédio lá do Edifício Joelma, né? Que na verdade ele não chama mais Edifício Joelma, ele chama Edifício Praça da Bandeira. Eu já fiz um vídeo sobre esse edifício aqui, que pegou fogo, é mal assombrado e tal. Vou deixar linkado aqui para vocês irem lá assistir depois que assistirem esse vídeo. Esse crime aconteceu em 1948. O senhor, entre aspas, né, que fez isso, era um rapaz de 26 anos, formado pela Universidade Federal de São Paulo, Federal? A USP. E ele era professor assistente lá, formado em Química. Ele se apaixonou por uma moça, que na época era um absurdo se apaixonar por uma moça que não era virgem, né? Mas ele se apaixonou por uma moça que não era virgem e também era pobre. E a sua família, ela não aceitava isso. Ele tinha duas irmãs, uma inclusive tinha problemas, ela era esquizofrênica e a mãe também era viva, né? E ele era o único filho homem. A família dele estava meio falida, então assim, eles tinham um nome, eles eram uma família de renome, mas estava meio que pobrezinha. E a família dele via nele, né, a esperança de, além de cuidar da irmã que tinha problema, também salvar a conta bancária deles através do casamento, mas infelizmente tudo aconteceu do jeito que foi, né? Essa moça que ele era apaixonado era uma moça pobre, simples, ela era balconista e técnica em enfermagem também. Técnica não, na verdade ela era assistente de enfermagem. Naquela época eu acho que nem existia técnico em enfermagem, auxiliar em enfermagem. Até o curso de enfermagem eu não sei exatamente desde quando a graduação em enfermagem existe, mas enfim. De repente ele começou a ficar esquisito, começou a fazer perguntas estranhas na faculdade, do tipo que é agente químico e que dissolve um corpo e esse tipo de coisa. Fez disparos também com uma arma de fogo no laboratório da universidade, assustando os alunos, porque ele queria saber qual era a reação da pólvora. E de repente também, a partir do momento que ele começou a fazer essas perguntas esquisitas sobre os reagentes químicos que poderiam decompor um corpo, né? Ele também contratou 2 pedreiros para escavar um poço de 5 metros de profundidade no quintal da casa dele. Ele usou a desculpa para a mãe e para as irmãs que ele iria produzir adubo orgânico e doméstico, fazer uma produção doméstica de adubo para vender. E foi assim que ele fez esse poço lá, pagando 2.000 cruzeiros para os pedreiros fazerem esse poço. As coisas começaram a ficar estranhas quando ele de repente inventou uma viagem para os vizinhos, porque ele precisava explicar o sumiço da mãe e das irmãs, né? Só que ele falou que essa viagem foi feita para Santa Catarina, se não me engano, para o sul. E que teve um acidente de carro nessa viagem e as irmãs e a mãe acabou morrendo. E os vizinhos começaram a achar estranho, porque ele não expressava tristeza, sua família toda morre, você não tá nem aí. E também não tinha saído nenhuma notícia sobre o acidente de carro. No jornal, naquela época era muito comum, né? Ainda mais uma família como a dele, que era uma família que tinha de renome. E não saiu nada, os vizinhos começaram a denunciar para a polícia. A polícia começou a investigar aquela história toda, também começou a achar estranho o sumiço das 3. Ninguém sabia explicar, ninguém sabia onde estava, as versões que ele contava não batiam. E chamaram os bombeiros e foram na casa dele ver o que tinha dentro desse poço. Gente, quando ele se viu sem saída, ele acompanhou as escavações, é claro, né? Mas quando ele se viu sem saída, ele simplesmente falou que estava passando mal, foi pro banheiro e deu um tiro no coração. Dizem que ele ficou assistindo tudo ali pela janelinha do banheiro e acabou se matando com um tiro no coração. Ele matou uma das irmãs dele era datilógrafa na USP também. Ele esperou ela chegar do almoço, matou ela. A outra irmã mais nova parece que foi morta um pouco mais tarde. E também ele encapuzou as 3 com panos pretos antes de jogar elas dentro do poço. E depois que isso aconteceu, um dos bombeiros ainda morreu por uma infecção cadavérica, né? Uma infecção cadavérica. O bombeiro acabou morrendo. No dia 25 do mesmo mês, no caso de outubro, foi dia 5 de outubro que isso aconteceu. No dia 25 de outubro,
A moça em questão, que ele era apaixonado, eles chegaram a ter alguma coisa, né? Porque a moça em questão deu uma entrevista para um jornal local dizendo que a família dele perseguia ele sim e que foi isso. Mas que naquela época, né, gente, um cara de renome, de uma família de status, que não tinha dinheiro mais, tava falindo, mas tinha nome, se apaixonar por uma Hellis mortal, por uma moça que não era virgem e ainda era pobre, era um absurdo. Se ela tivesse grana, talvez até que eles deixassem passar isso, né? Porque a mãe dele e as irmãs, no caso a irmã que era normal, né, via nele uma solução para eles saírem da falência. Então, quando ele se apaixonou por essa moça, foi um escândalo. E foi isso que aconteceu. Como eu comentei no outro vídeo, esse terreno ele já é problemático. Ali funcionou um pelourinho de escravos que torturava pessoas, matava pessoas. Anhangabaú também, na língua tupi-guarani, quer dizer morte, porque ali tem, eu não sei se ainda tem, mas tinha um riacho que os índios acreditavam que trazia malefícios pro corpo e pra mente, tipo, malefícios espirituais. E eu expliquei essa história melhor no outro vídeo que eu falo sobre o incêndio do edifício Elma. Vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá assistir. Mas é isso. O crime do poço foi assim que aconteceu. O terreno, ele é bem esquisito, né? Pelourinho de escravo, parece que o negócio tá meio amaldiçoado. Pelourinho de escravos, depois esse crime do poço, o cara matou a família inteira, porque ele não... Tá todo mundo sem noção nessa história, né? Porque ele não pegou a namorada dele e foi embora, foi viver a vida dele, não precisava matar a família inteira. Depois esse incêndio também que matou, não lembro se foi mais de 300 pessoas, mais de 200 pessoas, uma coisa assim. E tá precisando, ó, jogar um sal grosso ali. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhem em todas as suas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal e até mais, tchau!